Olá, começa agora mais um São Paulo Brasil, programa de entrevistas da TV Câmara Municipal de São Paulo. A nossa convidada hoje é Ângela Alonso, socióloga, mestre e doutora em Sociologia pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado em Sociologia Histórica pela Yale University. Ela é professora livre-docente do Departamento de Sociologia da USP e presidente do SEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. A também autora, Ângela, do livro Flores, Votos e Balas, o Movimento Abolicionista Brasileiro, 1868-1888. Obrigado, Ângela, por você estar com a gente aqui. E eu queria começar pelo livro. Você conta um pouco da história do abolicionismo brasileiro por um ponto de vista que não foi sempre apresentado. Primeiro se dizia que foi a princesa Isabel que, num gesto magnânimo, libertou os escravos. Depois, numa reação, eu estou simplificando a coisa, se disse que não, que foi a luta dos negros que fugiram dos quilombos que fez com que eles se libertassem. E você coloca um terceiro elemento, que é a campanha cívica e política e militante, inclusive com lideranças negras fazendo parte desse jogo. É isso? É isso mesmo. Na verdade, boa parte do trabalho sobre a abolição, durante bastante tempo, levou em consideração as lideranças políticas parlamentares. Então, Joaquim Nabuco, sobre quem eu escrevi um outro livro, inclusive, sempre foi muito celebrado como o líder parlamentar da campanha, né? E junto com essas lideranças parlamentares, vinha também a ideia de um protagonismo da coroa, seja da princesa Isabel, que assinou a lista, seja do Dom Pedro II, que seria, então, um monarca ilustrado, né? Então, tem aí, durante bastante tempo, uma interpretação que vai nessa direção e depois, como você disse, tem uma reação que vem da historiografia, mais ou menos a partir dos anos 80, e que começa a dizer, não, teve um protagonismo dos escravos também que lutaram contra as condições de escravização em que viviam. Mas o meio do caminho é que foi pouco explorado e que me chamou a atenção, né? Quando eu estava escrevendo o livro sobre o Nabuco, eu me dei conta de que ele participava de muitas atividades, muitas das quais ele próprio não tinha organizado, que eram comícios, passeatas, apresentações teatrais. Então, tinha ali um universo público que não estava ainda muito descrito. Então, meu objetivo no livro foi focalizar esse universo, sem deixar de considerar as outras duas partes do processo, porque, de fato, essa mobilização no espaço público tinha uma conexão com o sistema político e tinha, sobretudo, ao final, uma conexão com essa resistência escrava. Mas a campanha cresceu, sobretudo, como uma campanha do gênero do que foi a Direta Já, o impeachment do Collor. Foi a primeira campanha social, assim, movimento social do Brasil, esse? Eu argumento que foi o primeiro movimento social nacional, porque você tem, antes na história brasileira, mobilizações, protestos locais, né? Sabinada, Cabanada, exatamente, Balaiada, mas que tem sempre esse foco alfaiates, localizado, né? Essa pegou o Brasil inteiro. E essa teve um caráter de coordenação entre os ativismos locais também, né? Então, não é só uma campanha que nasce em focos diferentes no país, mas os diferentes focos estavam conectados entre si. E havia uma unidade de ação. Então, tem 3 grandes fases que eu vou traçando no livro e que dão a unidade para o movimento, que, por um lado, diz respeito a conexões, de fato, entre os ativistas, né? Então, os do Rio, sobretudo, que são um pouco as lideranças nacionais da campanha, porque é onde estava a capital. Sim. Mas tem também uma outra unidade, então tem uma conexão entre esses ativistas e lideranças locais, mas tem uma unidade que vem do fato de que eles começam a usar as mesmas estratégias, ou o que eu estou chamando de estilos de ativismo. Então, na corte, né, no Rio de Janeiro, começa esse uso dos teatros, que é a ideia... Que acontece quando, na verdade, muda o comando político para um governo mais conservador, um gabinete mais conservador, não é isso? Não, na verdade, a campanha nos teatros começa quando tem um governo, com um governo mais liberal. E depois vira os palcos quando o conservador assume o comando. Eu
penso que tem, conforme o contexto político principal, os abolicionistas são forçados a usar mais uma ou outra estratégia, né? Então, o que eu estou argumentando é que eles não escolheram assim estratégias de princípio, vamos promover fuga dos escravos ou vamos fazer projetos de lei. Dependendo da abertura ou do fechamento do sistema político à demanda, é que eles foram escolhendo entre estratégias. Então, no começo da campanha, tem um governo liberal, né, no final dos anos 70, que é um governo que não dá muita bola para os abolicionistas em nenhum sentido, né? Nem propriamente apoia, mas também não reprime. Então, nesse momento, eles fazem uma campanha no espaço público, vão crescendo no espaço público. Aí é que vem o uso dos teatros. Teatro é o equivalente ao que é hoje a televisão, naquele tempo, né? É uma forma de entretenimento popular, tem uma frequência das famílias, é um programa regular e acessível, né, para muita gente. Não é só um programa de elite, tem muitos teatros. Então, eles começam a fazer espetáculos que são, ao mesmo tempo, comícios. Então, tem uma parte lá que tem a encenação de um pedaço de peça, declamação de poesia, e depois tem um discurso a favor da abolição, né? O que é mais dramático nesses eventos, que eu chamo a atenção, é que eles começaram a promover uma espécie de encenação da liberdade dos escravos. Então, em vários desses eventos, ao final, eles pegavam o dinheiro que eles tinham angariado na entrada, com doações ou nos dias antecedentes, e compravam uma carta de alforria. Quer dizer, tinha resultado prático, quer dizer, algum escravo ia ser libertado porque as pessoas assistiram aquela peça, aquela manifestação. Exatamente, às vezes 3, 5, né? À medida que a campanha cresce... Muito mais efetivo do que os protestos de hoje em dia, talvez. Né? Bom, tinha... Até porque não tem ninguém para libertar nesse sentido tão dramático assim. Tinha esse pragmatismo, assim, que, de fato, acho que é muito influente sobre o que as pessoas estão pensando, porque você vê o resultado da sua ação, né? Então, tinha esse momento de libertação dos escravos ali no palco, que era um momento também de grande dramaticidade, meio teatral mesmo, né? E isso comovia a plateia. Então, acho que tem um duplo efeito aí, que é esse da eficácia, mas o outro que é desse envolvimento e emotivo. E dramático, né? Entendi. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e São Paulo, Brasil, volta daqui a instantes. Voltamos com São Paulo, Brasil, programa de entrevistas da TV Câmara Municipal de São Paulo. A nossa convidada de hoje é Ângela Alonso, presidente do SEBRAP e autora do livro Flores, Votos e Balas, o Movimento Abolicionista Brasileiro, 1868-1888. Quer dizer, essa estratégia que a gente estava falando no bloco anterior é a história das flores, certo? Exatamente. Onde é que entram os votos? Então, em seguida, a esse momento em que começa a haver essa campanha nos teatros, a campanha vai dando certo, ela vai se nacionalizando como um estilo de fazer campanha. E ela começa a ter sucesso em vários lugares e, em seguida, os ativistas decidem focalizar no Ceará, que tem poucos escravos e tem um ativismo forte, tem um presidente de província simpático à campanha, e eles decidem tornar o Ceará território livre, à maneira do que tinha nos Estados Unidos, essa ideia de ter um lugar para o qual mandar escravos que fossem sendo libertados ou mesmo escravos fugidos. E então a campanha é bem sucedida no Ceará e gera uma situação política anômala, porque na verdade, província que não segue a regra nacional, né? Então tem assim um titubeio do governo nacional, se reprime, né? O que faz, e isso gera uma crise política, ao final da qual um gabinete, o Manuel de Souza Dantas, sobe como chefe de gabinete, com uma proposta de fazer a abolição gradual. Então, o projeto dele tem a promessa de libertar escravos mais velhos, e tem várias medidas paliativas que libertam escravos irregulares de várias maneiras, e ainda promete uma pequena reforma agrária, né? Terras para os libertos.
Então, esse é o momento em que a reação conservadora, a reação escravista, realmente se apresenta com força no cenário público. Porque até então os abolicionistas vinham vindo assim, tolerados. Achavam que não ia acontecer a abolição e que então estavam assim, tolerava a oposição. deixa eles lá, assim, né? Então, nessa hora, começa a se organizar de maneira mais orgânica e nacional uma reação escravista. Então, essa é uma outra coisa. E que acaba ganhando no voto. E que ganha no voto. Né? Então, essa é uma outra coisa que eu fui descobrindo ao longo do caminho no livro, é que a gente sempre pensa no Brasil, né, teve escravidão como se não tivesse havido escravistas, né? E houve. É porque ninguém se orgulha disso, né? Ninguém apresenta isso no seu currículo. Olha, minha avó era dona de escravo, exatamente. Né? Se passa um pouco por cima dessa questão. E aí, nesse segundo momento, a campanha abolicionista vai para que campo? Para a imprensa? Não, daí eles estão na imprensa, continuam a atividade nas ruas, nos teatros, mas aí eles se alinham com o governo e lançam candidaturas. Por isso que eu chamo de votos esse momento. Eles vão, de fato, concorrer eleitoralmente para tentar sustentar o governo, o regime parlamentarista. Mas eles perdem a eleição, perdem menos no voto do que na apuração, porque tem ali, né, um controle, enfim, fraudulento do processo. E aí o gabinete que era a favor da abolição cai e sobe, então, um novo governo, que é o que dará origem a esse tempo das balas, né, que eu chamo um pouco exageradamente assim, mas é que é um tempo de repressão. Então, sobe um gabinete que se alinha com os escravistas contra os abolicionistas e começa a reprimir todas as atividades abolicionistas. Você abre o livro com uma cena muito, digamos, simbólica, que se passa num teatro no Rio de Janeiro. Né? Conta para a gente rapidamente assim, que cena é essa e o que isso significava na apresentação de uma ópera, não é? Então, essa cena se dá justamente nessa hora em que os abolicionistas perderam as eleições e estão sob repressão. Então, já é difícil fazer os eventos como eles faziam antes, sem que a polícia ou milícias à paisana interrompessem os espetáculos. Então, eles fazem uso de uma grande cantora que está no país, a Nadina Bulissiov, que é uma russa. E ela está em campanha pelo Brasil, fazendo shows dela, e eles convencem ela a fazer um espetáculo em prol da campanha abolicionista. Que a protagonista era uma filha de um rei negro, né? E daí eles escolhem, ela escolhe, assessorada por eles provavelmente, encenar a Aida, né? E que tem justamente como personagem principal uma escrava que ao final se liberta, né? Rompe as algemas. Que ela, na verdade, não é filha de rei nem coisa nenhuma. Ela é uma heroína, né? É uma heroína e que simboliza essa ideia de alguém vencendo a escravidão, né? Então, durante a encenação, a ideia é que a encenação, a renda revertesse para a campanha e tal, mas durante a encenação, quando chega essa hora que ela rompe as algemas, ela chama o José do Patrocínio, que é um dos líderes abolicionistas, negro, para o palco, e ele liberta 6 escravas ali no palco, assim, para delírio. Quer dizer, mistura a realidade com ficção. Né? Mistura tudo e a campanha, o que é um espetáculo teatral vira um ato político, né, imediatamente. Entendi. Agora, por que não sei se essa pergunta faz sentido, mas vou fazer. Por que essa história, digamos, do abolicionismo é mal contada? O Brasil é que não sabe contar a sua história ou é um viés ideológico que tira determinados assuntos da pauta? Eu acho que é um pouquinho das duas coisas, porque essa história foi contada primeiro pelos remanescentes do Império, né? Figuras como o próprio Joaquim Nabuco, que contam uma história na qual se valoriza mais a participação da coroa, porque ele está no começo da República e ele é um monarquista derrotado. Então, eles ainda estão na briga para ver se volta ao regime monárquico, né? E ele próprio não valoriza a sua atuação, a atuação dos seus companheiros como André Rebouças nesse processo. E mais adiante, quando a historiografia ganhou um viés, digamos assim, mais de esquerda,
ela prestou mais atenção, por causa do marxismo e tal, nas estruturas econômicas, né? Na questão social, nas forças sociais e coisas. E daí, assim, daí o problema era a convivência entre capitalismo e escravidão. Então, não tinha muita atenção para as pessoas de carne e osso que estavam fazendo a campanha, né? Então, tem um pouco um óculos teórico, assim, por meio do qual as pessoas estão vendo essa realidade. Mas tem também uma coisa que a gente pode chamar mais ideológica, que é o fato de que a gente não gosta de se ver como um país conflitivo, né? O Brasil... Essa ideia do brasileiro cordial persiste de alguma maneira. Eu acho que... E que, na verdade, a história não corrobora. Não corrobora, de jeito nenhum, né? Quanto mais a gente cavuca a história, mais conflitos a gente encontra, né? Bem, vamos para um rápido intervalo e o São Paulo Brasil volta daqui a instantes. Até lá. Este é o São Paulo Brasil, programa de entrevistas da TV Câmara Municipal de São Paulo. A nossa convidada hoje é Ângela Alonso, presidente do SEBRAP. Ângela, você citou aí o André Rebouças, que é um personagem que, para muita gente, é apenas o nome de uma avenida ou de um túnel, depende de que cidade você está, no Rio de Janeiro, túnel Rebouças, aqui Avenida Rebouças. Mas, na verdade, é um personagem fascinante de um negro engenheiro, empreendedor, monarquista, que defendeu a reforma agrária. Quando é que o Rebouças será definitivamente revelado para o grande público? Eu espero que meu livro contribua para isso, né? Uma das ideias do livro, na verdade, é essa. A campanha abolicionista foi contada muito do ângulo das figuras já mais estabelecidas no interior da elite imperial, né? Então, sobretudo, o próprio Nabuco. E tem essas outras figuras, acho que o Rebouças é o mais importante, mas além dele tem o Luiz Gama, o José do Patrocínio, que são esses negros livres na sociedade imperial, que é uma coisa que, inclusive, a maior parte das pessoas nem faz ideia, não é? Que existiam negros livres com capacidade de operar politicamente, ainda que não em todos os âmbitos, não é? Então, nenhum dos três, por exemplo, foi deputado. Mas que foram muito ativos. E o Rebouças, eu acho que é uma figura mais difícil de captar, porque ele é um homem que opera muito no bastidor, né? Então, ele é um lobista, ele é um articulador, ele é um tecedor de teias. Era quem articulava também, digamos, uma certa unidade de ação dos outros aí, nesse sentido? Exatamente. E ele é um sujeito muito jeitoso, né? Então, tanto o Nabuco quanto o Patrocínio, que são as duas estrelas da campanha, o Nabuco no parlamento e o Patrocínio no espaço público, nos teatros, são duas figuras muito narcísicas. E o Rebouças faz esse papel de amortecer a rivalidade entre os dois, de conectá-los e também de ir conectando o que vai acontecendo nas ruas, no espaço público, com o que se passa nos bastidores das instituições, porque ele conhece todo mundo, se relaciona com todo mundo. Então, é um personagem muito interessante e que ficou... acaba dramaticamente, né? E acaba dramaticamente. A biografia do Rebouças, que eu tenho comissões de escrever ainda, é uma biografia trágica, né? Porque depois da campanha abolicionista ele não encontra mais um lugar. Ele sai do Brasil junto com o imperador. Ele se exila junto com a família imperial. Em protesto ao golpe ao da golpe República. republicano. E daí ele vai primeiro para a Europa, mas depois também não encontra muito o que fazer e tem uma espécie de volta à origem. Então vai à África e tenta se redefinir como um negro, né? E acaba se suicidando em Funchal. Então é uma figura trágica, mas muito, muito interessante. Um homem muito inteligente, muito vívido, que ainda foi relativamente pouco valorizado. Que tipo de descoberta a pesquisa histórica ainda oferece depois de tantos anos passados de histórias como essa, né? Porque, na verdade, quem pesquisa fatos históricos se depara com algum tipo de fonte que é, digamos, limitada. Você tem os jornais da época, quando um assunto tem jornal, né? Quando a época tem jornal, você tem as cartas e os escritos das pessoas, diários, etc. e tal, mas você não tem registros de depoimentos de ninguém, tá certo? Você não pode confrontar certas versões, né? E você tem uma historiografia que muitas vezes já foi feita, que
acrescenta a essa fonte primária uma porção de coisas que não são muito confiáveis em muitos casos, né? O que dá para descobrir? Ainda sobra novidades que fazem o pesquisador ficar entusiasmado, assim? Acho que sim, porque mesmo que as pessoas leiam as mesmas fontes, dependendo do objetivo da pesquisa, na verdade, da teoria que você tem na cabeça, você olha para coisas diferentes. Então, por exemplo, essa ideia do uso dos teatros, isso não estava nos livros, não é? Isso foi uma descoberta da pesquisa e que teve a ver com o tipo de fonte que eu li, mas que é uma fonte que todo mundo leu também. Eu li os jornais, só que eu ficava folheando os jornais. Para além do noticiário Para além político, do noticiário, digamos. comecei a ver uns anúncios de espetáculo e ver os nomes dos abolicionistas e aí resolvi investigar aquele fenômeno. Mas estava ali, né? Então é um pouco para que lado você olha. E essa ênfase também em certos atores, né? Então eu tive a preocupação de tentar descobrir atores que fossem importantes como articuladores de certas maneiras de fazer a campanha, mesmo que eles não fossem nacionalmente muito visíveis. Então, eu comecei a campanha olhando para muita gente. A campanha, desculpa, comecei a pesquisa, né? Quer dizer, você fez uma enorme lista e depois foi selecionando aqueles que mereciam uma análise mais aprofundada. E assim, por exemplo, eu descobri o Abílio Borges, que é um outro abolicionista, que é pioneiro, começa a campanha lá nos anos 60 ainda, e que também é uma figura que nunca apareceu nos livros de história como um abolicionista e é um sujeito muito importante porque faz a conexão entre a campanha brasileira incipiente e os abolicionistas estrangeiros. Porque estava vivendo no mundo, nós já estávamos muito atrasados nessa história, já tinha tido uma onda recente de libertações em outros países, né? O Brasil está de lanterninha dessa história, né? Vão ficando por último os Estados Unidos, as colônias espanholas de Cuba e Porto Rico e o Brasil. E daí, quando tem a Guerra Civil nos Estados Unidos e em seguida começam as abolições em Cuba e Porto Rico ali no miolo dos anos 60, aí que o Brasil vê que vai ter que se mexer, né? Então, a campanha brasileira começa mais ou menos nessa hora. Uma provocação. O que você imagina que será o desafio dos historiadores do futuro quando olharem o momento que a gente está vivendo hoje, nos últimos, 3, 4 anos, de grandes manifestações, de terremotos políticos no Brasil, como esse do impeachment? Eu digo assim, não do ponto de vista da interpretação, porque nem sei o que a gente vai conseguir imaginar a distância disso, mas eu digo porque as fontes envolvem uma camada que é a das redes sociais, sobre a qual nós não temos garantia de que ela vai sobreviver, certo? Porque a gente não sabe se o Facebook de 2013 ou de 2016, em 2056, vai estar disponível, né? Então, várias bibliotecas estão preocupadas com isso e estão fazendo cópias. Né? Então, garantindo a preservação desse universo. Né? Porque, por exemplo, uma das fontes que eu usei são cartas. Hoje não existem mais cartas. E os e-mails a gente deleta, né, imediatamente. Agora, eu acho que uma pesquisa sobre o presente no futuro é mais fácil do que uma pesquisa do presente no presente. Porque quando a gente olha para os processos, que nem eu estou olhando para a abolição, são processos que se completaram. Sim. A gente já sabe no que deu. Já sabe a moral da história. Né? Então, aqui a gente está no processo que a gente não sabe o que vai dar. A gente não sabe, tem muitas possibilidades ainda, né? Então, eu acho que é muito mais difícil fazer essa história do presente. Vamos para um rápido intervalo e o São Paulo Brasil volta daqui a instantes. Até lá. Este é o São Paulo Brasil, programa de entrevistas da TV Câmara Municipal de São Paulo. Hoje conversamos com Ângela Alonso, presidente do SEBRAP. Você estava dizendo, Ângela, que difícil é fazer a história recente ou a história do momento e está pesquisando as manifestações de 2013. O que você busca? Bom, busco entender, né? Como todo mundo, acho que fui pega por uma surpresa no momento em que as mobilizações começaram, pelo tamanho que elas tiveram e pelo grau de diversidade que apareceu ali de agentes políticos. Então, como eu sou, professora de Sociologia Política, estudo movimentos sociais, me senti desafiada a fazer alguma coisa a esse respeito. Na ocasião, a gente fez umas reuniões no SEBRAP assim, emergenciais, todo mundo dando ideias, tentando entender. E aí eu acabei montando um projeto de pesquisa,
né, com uma equipe e venho trabalhando desde então. Então, eu fiz entrevistas ainda em 2013 e estou trabalhando nesse assunto até agora. E daí o processo foi mudando, né, porque depois apareceram essas mobilizações de 2014. Então, a gente está trabalhando agora com o espectro que vem de 2013 e a ideia é chegar até agora à votação do impeachment. E qual foi a grande novidade da manifestação, além do tamanho e dessa falta de chefia visível? Acho que teve duas dimensões, assim, que uma apareceu com muita força na hora, todo mundo notou, e a outra só depois. Essa que foi evidente foi a presença desses grupos autonomistas, né, Meio anarquistas. Neoanarquistas, que tem uma indumentária específica, vem todos de preto, tem uns símbolos anarquistas, e tem uma concepção meio contracultural, né? E eles apareceram sobretudo por meio do MPL, e na esteira disso apareceu a tática Black Bloc. As duas coisas vêm... Eles não são a mesma coisa. Então, esses autonomistas e que se vestem de preto não são necessariamente os Black Blocs. Black Bloc é uma estratégia, não é um grupo. Então, qualquer grupo, na verdade, pode fazer uso, né? Então, é mais difícil dizer os Black Blocs, não gosto dessa nomenclatura, porque no meio da manifestação, gente que, em princípio, não é a favor dessa tática, inclusive, acaba usando, né? Que consiste em atacar símbolos do poder econômico, tipo bancos, concessionárias de automóvel. E do Estado. E banca de jornal, ponto de ônibus e pichação. Em princípio, os dois grandes ícones são os do capitalismo e os do Estado, né? Então, esses são os dois grandes inimigos, a ordem capitalista e a ordem estatal, né? Isso vem, esse tipo de estratégia vem em uso desde os anos 80, apareceu na Alemanha esse rótulo, inclusive Black Bloc, e depois nos movimentos por justiça global, Seattle, no final dos anos 90, isso ganhou repercussão internacional. Mas no Brasil, a gente não tinha visto esse uso em escala antes de 2013. Então, acho que foi o que mais chamou atenção imediatamente, todo mundo prestou muita atenção nisso. Mas tinha uma outra dimensão que estava lá bastante forte e que estourou depois, que é a retomada de um ideário nacionalista, patriótico, né, uma mobilização em torno... Quer dizer, o Vem Pra Rua, o Movimento Brasil Livre, etc., de alguma forma tem uma origem nesses... O Vem Pra Rua já existe ali, o Vem Pra Rua se forma ali naquele momento, ele já está nas manifestações. O Revoltados online também já aparece ali. Quer dizer, acreditar exclusivamente à esquerda aquela manifestação de 2013 é um reducionismo da coisa. A direita, entre aspas, também estava lá. Eu digo isso desde o começo. Eu acho que não houve, muita gente interpretou aquilo como um movimento social. Não era. Era um ciclo de protesto no qual vários movimentos diferentes se manifestaram. Às vezes coordenadamente, às vezes em oposição entre si. Houve, inclusive, confronto entre manifestantes, né, de diferentes facções. E uma das coisas que apareceu muito nas entrevistas, quando eu fiz entrevistas ainda em junho, eu fui entrevistar a esquerda, né, entre aspas, e eles diziam, não, mas não estamos só nós lá, tem uma gente esquisita. Esquisito é um termo que apareceu muitas vezes para se referirem a grupos neonazistas, a torcidas organizadas, a grupos de pessoas que eles reconheciam como gente que vai à academia, que tem um perfil, inclusive, físico, diferente do manifestante, os bombadinhos, né? Então, eles falavam muito da presença dos coxinhas, né? Que foi também uma gíria que apareceu ali por aquela hora. Então, tem uma grande diversidade, que tem gente à esquerda do governo, mas tem gente à direita do governo também ali em junho. Arriscando o palpite, a impressão que dá para quem olha os momentos que nós estamos gravando essa entrevista, meados de junho, né? De julho, perdão. De julho. É que as grandes manifestações aconteceram até o momento do impeachment e depois elas arrefeceram. Isso é o que está acontecendo nesses dias. Pode ser que quando a entrevista seja exibida ou reexibida, a realidade nos surpreenda. Mas há uma explicação possível para isso? Então, eu acho que o grande fulcro daquelas manifestações era um antipetismo muito forte, né? Naquele momento, essa crítica ao governo do PT apareceu de dois lados, mais à esquerda por grupos,
por exemplo, esses grupos autonomistas que têm pautas de esquerda, mas não vinculadas à pauta socialista tradicional. Mas apareceu também essa crítica em favor de um Estado mínimo, contra a taxação, anticorrupção, que era também uma crítica mais liberal e até conservadora também ao PT. Eu acho que isso é que cresceu de envergadura nos anos subsequentes, né, nos 2 anos seguintes. E aí, uma vez que o PT saiu do governo, parte da motivação dessas pessoas também desaparece, né? Então, tem muito mais a ver com quem ocupa o governo do que com a pauta em si. Porque se a pauta, por exemplo, fosse realmente corrupção em si, então a gente tem vários episódios aí operando ainda que demandariam mobilização, né? Existe dificuldade de fazer pesquisa nessa área num cenário tão claramente marcado por mortadelas e coxinhas e coisas que valem? Quer dizer, como atuar e dizer, olha, não, desculpa que eu não estou tomando partido, eu estou analisando a questão, não, eu voto no fulano, mas não quer dizer que o meu voto em fulano e em Beltrano se vai contaminar a minha pesquisa. É muito difícil, né? Mas isso vale para qualquer pesquisa. O pesquisador tem sempre, né, uma opinião, tem valores, tem engajamentos. Mas na hora de fazer a pesquisa precisa despir ao máximo essas camisas e tentar entender o ponto de vista daquelas pessoas que ele está estudando. Do contrário, a gente não entende. E uma das grandes dificuldades de fazer pesquisa, sobretudo sobre movimentos sociais, é que a tendência dos analistas é estudarem movimentos aos quais eles mesmos são simpáticos. Então, isso fez com que houvesse um grande déficit de estudos de movimentos conservadores. Nos últimos anos é que eu estou voltando de um congresso internacional de sociologia que começaram a aparecer mais estudos sobre movimentos conservadores, né? Então, eu vi, por exemplo, sobre movimentos na Itália, tem uma preocupação agora com isso. Mas os pesquisadores sempre têm dificuldade, porque eles têm que se relacionar com pessoas que exprimem valores, opiniões totalmente contrárias às deles, né? E o que os jovens pesquisadores, você está na categoria de jovem pesquisador, mas eu diria que é jovem sênior, né? Os jovens pesquisadores, quem está entrando nesse universo, tem interesse de pesquisar e que novidades eles podem trazer para a pesquisa? Bom, eles têm, essa nova geração, uma facilidade de entender o mundo da internet que a minha geração, a sua, não tem, né? Então, como é que funciona esse mundo? A gente sabe que existe um ativismo digital, mas eu, por exemplo, olho para ele muito com os olhos que eu uso para olhar para o ativismo de carne e osso, né? Das interações pessoais. Tenho dificuldade de entender como funciona esse mundo. Então, acho que essa nova geração, ela vem com capacidades de olhar o funcionamento desse mundo, que é o grande universo de sociabilidade, de ativismo político desse século, né? Sem dúvida. Então, eu acho que por aí eles têm muito a contribuir. Mas devem se surpreender com algumas coisas que também você já viu acontecer. Não, se surpreendem, por exemplo, com a globalização é uma das coisas, né? Tem sempre essa ênfase em dizer assim, agora é tudo global. E como eu estava dizendo, o movimento abolicionista, no século XIX, tinha conexões globais, né? Os historiadores têm mostrado muito isso. No século XVI tinha conexões globais. Só demorava mais para chegar a carta. Tem uma questão das temporalidades, né? Mas, às vezes, a gente, olhando só para o presente, fica prisioneiro, né, dele e acha que tudo é específico, é novo. Tem muito essa tendência a dizer que tudo que está acontecendo é novo. Na história desse mundo aconteceu tal coisa. Ou nesse país, como diria o Lula. Bem, vamos para um rápido intervalo e o São Paulo Brasil volta daqui a instantes. Até lá. Este é o São Paulo Brasil, programa de entrevistas da TV Câmara Municipal de São Paulo, e a nossa convidada hoje é a Ângela Alonso, socióloga e presidente do SEBRAP. O SEBRAP é uma instituição, né, que foi criada no tempo da ditadura por um grupo de professores universitários que tinham sido colocados à margem da sua atividade por conta do AI-5, não é isso? Fernando Henrique Cardoso, Chico de Oliveira... José Arthur Gianotti, Elza Bercó, Paul Singer, isso aí. Teve uma presença muito importante naquele momento
da luta pela democracia, com algumas pesquisas importantes, inclusive junto com a igreja, enfim, tem toda uma história que eu tive a oportunidade de acompanhar, porque participei de muitas reuniões lá no velho SEBRAP, quando eu era jovem editor do jornal Opinião, que era um jornal de oposição, ou de alternativo, digamos assim. O que o SEBRAP faz hoje, o que ele é? O SEBRAP foi mudando ao longo do caminho, né, com o país e também com as mudanças das linhas de financiamento. No momento em que o SEBRAP foi fundado, ele recebeu um aporte importante da Fundação Ford, porque era um centro intelectual de resistência à ditadura. E depois, a partir dos anos 90, sobretudo, várias das fundações, não só a Ford, mas outras que ajudavam o SEBRAP e outros centros brasileiros, foram se retirando e começaram a apoiar ações aplicadas no Brasil e se deslocaram várias delas para a África. Então, isso deixou uma espécie de grande buraco, não é? Uma dificuldade de financiamento para a agenda institucional do SEBRAP. Né? Então, o SEBRAP continua hoje fazendo as coisas que fazia, que é pesquisa interdisciplinar de alta qualidade e intervenção no debate público. São as duas grandes características que a casa tem desde o começo, mantém até hoje, mas mantém isso com mais dificuldade, ainda mais nos tempos de crise, porque a gente teve que um pouco diversificar, fazer pesquisas que são mais aplicadas, de fôlego mais curto, para poder manter a casa funcionando. Mas essa ambição de pensar o país é uma ambição que está sempre lá e a gente sempre procura fazer pesquisas que têm esse horizonte. Né? Então, também, além das pesquisas, a gente tem seminários, que são seminários em que vão acadêmicos, mas também figuras públicas, né? E temos uma revista, Novos Estudos SEBRAP, que é também uma revista de intervenção no debate público, que combina o mundo intelectual e o mundo político também. E quem integra o SEBRAP vem da onde? Da universidade, basicamente? A gente tem gente que está só no SEBRAP, né? Mas a gente tem também pessoas que estão na USP, professores, estudantes da USP, professores, estudantes da FGV, e da Unicamp, da UFABC. Então, a gente tem da Unifesp, a gente tem um conjunto variado de pessoas que tem a ver também com o fato de que o SEBRAP é interdisciplinar, né? Enquanto nas universidades a gente tem uma tendência a se agregar nos guetos disciplinares. E o grande charme do SEBRAP até hoje é o fato de você poder discutir o seu trabalho com gente de outras formações, outras disciplinas, que tem uma compreensão diferente, muitas vezes complementar. Né? Provocação barata. O que sobra para a pesquisa num mundo que é dominado pelo Google? Porque hoje, quer dizer, para a memória da gente, parece que sobra pouco, né? Porque você recorre de tantas vezes e de tantas maneiras a essa ferramenta, outras ferramentas de busca na internet que parecem te oferecer tudo, né? Cai tudo no colo. Mas informação é diferente de conhecimento, né? Então, tem muito acesso à informação hoje, isso facilita muito qualquer trabalho, mas, do outro lado, é um complicador. Porque separar o joio do trigo. Exatamente, né? Ver o que é relevante. A internet também tem muita informação imprecisa, né? Às vezes falsa. Então, a produção de conhecimento exige um processo reflexivo, uma metodologia. Eu acho que nós não ficamos dispensáveis com a internet, não, pelo contrário. Acho que tem uma demanda cada vez maior de produção de conhecimento mais reflexivo. Para inclusive... Mas que acaba alimentando a internet. Que também alimenta a internet. Porque certamente a tua tese, o teu artigo, o teu texto, o teu livro, está tudo na internet. Eu, aliás, claro. Comprei o livro só na versão digital. É um dos poucos livros, confesso, que eu comprei, o Flores, Fotos e Balas, na versão digital, porque precisava ler urgentemente e não dava tempo de ir na livraria. Você acha que a internet vai encontrar uma maneira mais... como é que eu vou dizer isso? Mais segura de indicar para você, olha, isto aqui é relevante ou é confiável, isto aqui não é? Porque a Wikipedia, por exemplo, tem esse processo um pouco interno de depurar a informação que ela oferece. Mas, obviamente, sempre tem coisas que não são ali confiáveis. Mas se você vai para
mundão da internet, você não tem nenhum sinal de alerta dizendo, olha, isso aqui você confia e isso não, né? Eu acho que a confiabilidade tem que ser da fonte, né? Quais são as instituições nas quais se confia. Então, tem vários sites científicos, assim, por exemplo, tem o academia.edu, que é uma espécie de Facebook dos acadêmicos. Sim, então, onde você já sabe que que entrou ali já teve algum tipo de... São pessoas que estão trabalhando seriamente em instituições também sérias e que entram ali porque são pesquisadores, né? E daí tem os sites das grandes universidades. Então, a forma o que eu digo para os meus alunos é que você precisa ver de onde a informação está vindo. A Wikipédia é muito útil assim, para uma primeira olhada, mas não pode ser a fonte de um trabalho científico, né? Entendi. Agora, de outro lado, te coloca certos tesouros que antes eram absolutamente inalcançáveis à disposição, né? Claro. Até mesmo em termos de bancos de dados, de informações. Isso tem agora, eu até vou num seminário aí que é só sobre isso, como é que nós vamos nos relacionar com os Big Data, né? Com esses bancos de dados numa escala que a gente não está acostumado, porque a pesquisa em humanidades sempre foi uma pesquisa que dependeu muito de um material relativamente pequeno, né? Então, pesquisa histórica, pesquisa do presente. E agora a gente tem acesso a uma quantidade enorme de dados, o que torna o trabalho de classificação, análise, um trabalho muito mais demandante, né? E mais desafiador. Quer dizer, a área de humanidades e principalmente a sociologia não está com os dias contados, ao contrário do jornalismo, como eu tenho feito essa provocação. Olha, eu acho que todas essas profissões inventadas assim do século XIX para cá, elas são como foram as de relojoeiro, não sei, né? Todas as profissões têm a sua historicidade e vão acabar, talvez, trocadas por outras, assim. Mas a gente vive em sociedade, numa sociedade cada vez mais complexa. Acho que os sociólogos são cada vez mais necessários. Tomara. Vamos fazer mais um rápido intervalo. São Paulo Brasil volta já já. Estamos de volta com São Paulo Brasil, programa de entrevistas da TV Câmara Municipal de São Paulo. Hoje conversando com Ângela Alonso, a presidente do SEBRAP, socióloga. Ângela, uma linha de pesquisa que você desenvolveu durante um bom tempo foi sobre o movimento ambientalista no Brasil, que do tempo em que você pesquisou para cá mudou, avançou num certo sentido e se tornou mais visível, não é? O que você concluiu, digamos, da pesquisa que você fez? É genial, né? Porque você passa 10 anos pesquisando, aí vem um jornalista e diz, olha, me resume em 30 segundos aquilo que você concluiu, mas em linhas gerais. Eu estudei basicamente a gênese do movimento, né? Como é que ele se formou nos anos 70 e como é que ele veio até o final dos anos 90. Foi a pesquisa, englobou mais ou menos esse processo. Que pega Rio 92, exatamente, pega a Constituinte, redemocratização. Né? Todo esse período. Agora, talvez, então, como tem que falar pouquinho... Não, precisa ser pouquinho, tanto pouquinho. Uma coisa que chamou muita atenção é o fato de que o movimento começou com uma pauta conservacionista, que dizia respeito a florestas, proteção de animais, etc., mas tinha um viés urbano muito pronunciado, né? Tinha ali nos anos 70 uma preocupação com o meio ambiente urbano, com poluição, com o modo de vida das pessoas nas cidades. À medida que o movimento cresceu, sobretudo pós-constituinte, foi havendo uma dissociação entre essa pauta social e a pauta ambiental, né? Até a Constituinte, por causa do movimento pela redemocratização, tem uma sobreposição forte das pautas. Depois, e sobretudo a partir da Rio 92, começa a ter uma segmentação e os ambientalistas se concentram mais em olhar para o espaço não urbano, não necessariamente rural, mas sobretudo florestal. Então, as reservas, né, tem uma certa coisa idílica nesse sentido deles buscarem o paraíso perdido? Tem uma parte deles que eu diria que sim, que tem assim, esse ímpeto mais conservacionista, mesmo de manter a natureza intocada. Mas tem um debate longo já em torno da ideia de desenvolvimento sustentável, né, da ideia de que é preciso conciliar o uso responsável dos recursos com a preservação ambiental.
E acho que mais recentemente é que essa questão urbana vem reaparecendo na agenda ambientalista, né? Então, por exemplo, a questão dos transportes em São Paulo, né? A ideia de que é preciso ter mais árvores na cidade, parques, revitalizar os rios, andar de bicicleta. Tudo isso são parte dessa agenda ambientalista que estava lá nos anos 70 e que está voltando agora. Agora, um caso como o da Samarco não deveria gerar uma revolta, uma indignação, uma manifestação mais expressiva do que gerou? Então, vários desses casos geram reações, mas elas são um pouco utópicas, né? Então, elas acontecem no lugar, como Belo Monte. Belo Monte teve uma mobilização importante, de repercussão internacional, mas parece que tem uma dificuldade dos ambientalistas de fazer uma vinculação entre esse conflito particular e o cenário político nacional, né? De dar essa visibilidade nacional. Quer dizer, a bancada ambientalista é menos eficiente do que bancadas da bala, do boi, do churrasco, ou os evangélicos? Sem dúvida, né? Tem uma representação proporcionalmente menor. O Partido Verde também é um partido relativamente mal sucedido como arregimentador das ONGs ambientalistas. No Brasil, né? Em outros não, países, aqui, me refiro aqui. Sim. Na Alemanha, por exemplo, ele foi muito bem sucedido. Mas aqui ele não conseguiu catalisar, né, essa demanda que tem muito apoio. Quando a gente vê pesquisas de opinião, é uma questão que está sempre no horizonte dos brasileiros como uma preocupação, uma questão relevante. Então, há espaço político para explorar isso. O próprio debate sobre o saneamento básico, que é nada mais antiambiental do que poluir o mar onde você está ancorado, ou o rio que passa na frente da sua casa, os índices de avanço do saneamento no Brasil são ridículos, né? Mesmo nos últimos governos, né? Nós chegamos a perder financiamentos internacionais por ineficiência governamental, né? E isso continua aquela velha história. O político não fala disso porque não dá voto, o eleitor não se preocupa e... Desde o governo Fernando Henrique, passando pelos governos Lula até o governo Dilma, você tem sempre essa disputa no interior do governo entre uma ala mais, entre aspas, desenvolvimentista, que quer expandir a infraestrutura econômica, os negócios, e uma outra ala que olha para o meio ambiente, né, e para as populações locais que são afetadas. Então, tem uma disputa que está no interior do próprio governo, e essa ala tem sido sempre minoritária, né, nessa... Nós estamos vivendo um momento de tremendo cheque da representação política, né? Quer dizer, acho que não houve na história do Brasil um momento em que o legislativo tivesse tão pouco valorizado, né? E acho que o exemplo mais marcante disso é a votação do impeachment e aquela apresentação de um desfile de parlamentares dos mais diversos partidos e, inclusive, com posições variadas, ou pelo menos de duas posições, mas que expressaram de maneira muito pouco eficaz as razões que levaram esse parlamentar a votar dessa maneira ou de outra. O que isso pode provocar na sociedade? Bom, espero que provoque indignação. A gente tem, normalmente, nas eleições no Brasil, um debate que focaliza muito os cargos executivos e trata muito pouco do legislativo. Sim. Isso também aparece depois nos votos, não é? Muita gente vota em legenda ou não vota. Então, para o vereador, deputado, para todos os cargos eletivos, né? Para todos os cargos legislativos. Não sendo executivo. Então, eu acho que se é que, para fazer um pouco o exercício poliana, se tem alguma coisa positiva nesse espetáculo de horrores que foi essa votação, é o fato de que das pessoas se darem conta de que elas votaram naqueles representantes, não é? Eles não foram indicados, eles estão lá porque receberam votos ou porque as pessoas deixaram de votar e, por causa disso, essas pessoas foram eleitas, né? Eu espero que isso reverbere, toda essa mobilização de 2013 para cá, reverbere nas próximas eleições legislativas, né? Num cuidado maior do eleitor ao escolher os seus representantes. Até o momento em que nós estamos falando,
essa sua esperança tem muito de poliana, né? Total, eu disse que é poliana. Não por nada, mas pelo fato de que as pessoas, a questão eleitoral que se aproxima aí das eleições municipais está muito distante da pauta do cidadão comum, né? E nós teremos uma eleição com novas regras do jogo, uma campanha mais curta, uma campanha teoricamente mais protegida do financiamento irregular, na medida em que só pode ser o financiamento das pessoas, né? Isso é o que a lei permite, mas não se sabe, ainda ninguém pode dizer o que vai acontecer, né? Se isso vai fortalecer aqueles candidatos que já têm bases eleitorais regionais, né? Porque nós estamos na eleição municipal, ou se vai abrir espaço para novas lideranças. Não sei se novas lideranças. Agora, fazendo o anti-poliana, eu acho que, em parte, também esse Congresso nos representa, né? Então, você falou, tem a bancada da bala, tem a bancada evangélica. Uma parte expressiva da população brasileira hoje é evangélica. Então, tem aí também um conservadorismo na sociedade que tem expressão no parlamento. Acho que a gente se acostumou da redemocratização para cá a ver surgirem no país lideranças de esquerda, a ter pautas sociais mais em evidência. E agora a gente está vendo uma mudança drástica nesse cenário, né, em que a agenda conservadora aparece com força e em que as pessoas têm orgulho de apresentá-la no cenário público, né? Acho que vários desses deputados terão votos, de fato, porque tem cidadãos que se sentem representados por essa agenda. E se tem algum consolo, a gente pode dizer que isso não acontece só no Brasil. Exatamente, pelo contrário. Que se passa na Europa e nos Estados Unidos, né? Pelo contrário, né? A gente vive aí uma onda parecida com a dos anos 40, né? Em que governos nacionalistas, patriotas, xenófobos estão se estabelecendo em vários lugares, ou candidatos com esse perfil têm chances eleitorais em vários lugares. É um cenário preocupante. Bom, obrigado, Ângela, pela sua entrevista. E o São Paulo Brasil fica por aqui. Até uma próxima oportunidade. Grato pela audiência.